Olá pessoal, sumi de novo, voltei de novo. Eu sei que vocês já nem acreditam mais em mim quando eu digo que agora eu voltei pra valer, agora não vou mais desaparecer do canal, mas a vida agora pelo jeito é essa. A rotina aqui tá corrida, tá pesada, é livro que eu tô tentando escrever, é texto freelance que eu tô tentando trabalhar, é o emprego que eu tenho fora, é a casa, porque agora casada a rotina muda completamente. Mas sempre que possível, vocês sabem que eu tô aqui no canal trazendo novos vídeos pra vocês, novos conteúdos. Não me esqueci da Jornada do Herói, vou continuar os vídeos dessa série, inclusive tô com um roteirinho aqui pra gravar daqui a pouco, pra próxima semana. Mas hoje eu vou falar sobre um tema que foi pedido no meu Instagram. Não me lembro o nome do usuário, desculpem, eu não marquei na hora. Procurei todos os comentários, agora não encontrei, deve estar no meu inbox. Vou procurar antes de editar o vídeo para colocar aqui em texto. Se não aparecer o texto é porque eu não achei, mas tudo bem. O pedido era para contar para vocês sobre como é a experiência de se escrever um livro em coautoria, escrever em parceria com outros autores. Essa pergunta surgiu justamente na publicação sobre o meu novo livro, que está saindo agora em dezembro. A pré-venda já está no ar, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer, quem quiser comprar. É o livro Aconteceu Naquele Natal. Pela primeira vez, diferentemente dos meus outros romances, escrevi em coautoria com a Gil Parrini e com a Janda Montenegro. A Janda, inclusive, que tem um canal aqui no YouTube, o Cabine Secreta, um canal sobre cinema. Convido todo mundo a conhecer o canal, se inscrever, ver os vídeos da Janda também. Olá, queridos seguidores da Samantha Holtz, eu sou a Janda Montenegro, uma das autoras que divide com ela o livro Aconteceu Naquele Natal, que é uma história muito linda. Como é que começou essa história e tal? Na verdade foi um bate-papo, eu conversei com a Juliana e conversei com a Samantha, eu tive essa ideia de fazer um livro que contasse uma história de Natal, porque, poxa, todos nós amamos histórias de Natal e quase não tem livro a respeito, né? Então eu falei, poxa, vamos fazer uma história que se passe no Brasil e tal. E as meninas super toparam, eu fiquei super emocionada quando elas falaram isso. E aí começou toda a ideia de, bom, o que a gente vai contar? E eu falei, vamos fazer uma releitura do conto do Dickens, né, da história do Dickens, que é o Espírito do Natal Passado. Vocês já devem ter visto essa história, porque ela já foi super adaptada em várias versões do cinema, série de TV, peça de teatro. É uma história que conta o Sr. Scrooge, que é um cara muito mesquinho, a versão da Disney é o Tio Patinhas. E ele é visitado pelo espírito do Natal passado, que conta o que ele fez, as escolhas que ele fez e o como isso ocasionou certos caminhos no futuro. Então a gente pegou essa história e fez uma releitura contemporânea brasileira, na nossa realidade, envolvendo elementos que a gente gosta, mas ao mesmo tempo envolvendo elementos natalinos muito típicos. Por exemplo, árvore de Natal, Papai Noel, brinquedos de madeira. A gente tem também uma fazenda de renas na Finlândia. É tudo muito mágico, é tudo muito lindo e tudo pensado em quanto que a gente gosta do Natal e o quanto que a gente quer que, enfim, histórias de Natal se propaguem aqui no mercado brasileiro e com uma mensagem muito, muito, muito bonita. Eu realmente espero que vocês gostem muito. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. A Janda Montenegro, eu tô em todas. Vocês podem falar comigo que sou eu mesma que respondo. Espero que vocês comprem o livro, amem o livro, deem ele de presente, porque mais do que nunca, esse ano a gente precisa livros de presente no Natal, porque o mercado editorial tá precisando. Um beijo! Para quem estiver pensando em escrever em coautoria, tiver essa possibilidade para o futuro, quais são os desafios, quais são os benefícios? Porque de ambas as partes existem muitos e vou dividir aqui com vocês como foi a nossa experiência. Existem 3 formas de se lançar um livro em coautoria. A primeira é a já conhecida e famosa antologia, em que vários autores se reúnem num único volume para fazer uma coletânea de contos, poemas. É um único livro, um único volume, porém as histórias são totalmente separadas umas das outras. Ou de repente podem até conversar entre si, ter um tema em comum, uma espécie de continuidade. Porém, cada autor tem a sua história, o seu começo, meio e fim independentes. A segunda forma é escrever de forma colaborativa. Por exemplo, eu e um ou mais autores trabalhamos em uma única história, um mesmo começo, meio e fim, escrevendo juntos. Por exemplo, eu sou autora de romances e faço parceria com um autor de terror pra gente escrever um livro de suspense.
Então, nós vamos tentar extrair o melhor de mim na parte narrativa, no romance, e o melhor dele na parte do terror, e vamos trabalhar juntos em cada cena, em cada capítulo, em cada acontecimento da história. E a terceira e última forma de se escrever em coautoria, se eu não estiver me esquecendo de nenhuma, é lógico que provavelmente quando eu estiver editando eu vou lembrar de mais alguma, é a forma como eu, a Janda e a Ju escrevemos Aconteceu Naquele Natal, que é a escrita em continuidade. Nós três dividimos a nossa história em passado, presente e futuro, sendo que a Janda escreveu o passado, eu escrevi o presente e a Ju escreveu o futuro. O ponto principal da nossa ideia partiu de um trecho do presente, que era a minha parte. Por isso eu escrevi a minha parte primeiro. Na verdade, gente, eu sonhei com essa ideia, até postei no Stories esse dia, foi muito maluco. É um sonho que eu anotei e virou uma história. Anotem seus sonhos. Dica. A partir desse texto do presente, a Janda escreveu o passado do personagem, de onde ele tinha vindo, como é que ele chegou naquela situação de vida, e a Ju escreveu a conclusão da história. Então, somando-se as três partes, nós tínhamos uma jornada do herói completa. Não são três histórias isoladas, é uma única história, um único começo, meio e fim, porém dividindo a história em três partes, cada autora é responsável por uma das partes. Porém, não é que cada autora ficou 100%, independentemente de todas as outras, responsável por aquela parte. Todas nós lemos as partes umas das outras e opinamos nas partes umas das outras, discutimos ideias, discutimos mudanças. E aí já entra o primeiro desafio. Nós tínhamos a ideia do todo da história, mas cada autora que escreveu a sua parte tinha liberdade para criar em cima daquilo que ela sabia que precisava acontecer, que a gente já tinha discutido como um roteiro básico. Porém, é lógico que existem acontecimentos, partes, falas, que às vezes uma das três autoras não iam concordar. Nós demos total abertura uma para outra para falar, olha, eu acho que essa parte devia cair fora, eu acho que esse trecho a gente podia aprofundar mais, eu acho que essa cena podia ser cortada. E esse desafio, eu chamo de desafio porque escritor normalmente se apega àquilo que ele escreve. E se ele for uma pessoa controladora, um escritor controlador, pode ser que ele tenha dificuldade em aceitar esse tipo de comentário, esse tipo de sugestão. Dessa forma, é preciso que, se você for trabalhar em coautoria, você abra seu coração e saiba que aquela história não é só sua. É como sociedade de uma empresa. Se um dos sócios tem dois sócios, um deles não concorda, eles precisam chegar num senso, né, num ponto comum. Em nosso caso, como éramos três autoras, na maioria das questões que surgiam, a gente ia pro voto vencido. Aquilo que duas votassem, ou se as três concordassem, era a decisão final. Tudo a gente argumentava, se de repente dava, a gente percebia que alguém estava insatisfeita com uma parte, com uma passagem, a gente sentava, conversava, cada uma explicava as suas convicções sobre aquilo e de repente chegava nem no A e nem no B, chegava no meio termo para que todo mundo ficasse satisfeita, afinal é um livro que pertence a nós três. Embora seja um desafio para nós, funcionou muito bem, porque eu, pelo menos tentei me dispor, as meninas poderão dizer melhor, mas eu senti nelas total abertura para que tudo fosse comentado, para que tudo fosse discutido, também oferecia essa mesma liberdade, então fluiu muito bem. Por isso eu sugiro, se você for trabalhar em coautoria, deixe isso muito claro com o seu ou os seus parceiros. Outro desafio, este mais relacionado à escrita. E eu vou dar um exemplo pequeno e até bobo, mas que vai me ajudar a exemplificar para vocês essa questão que eu quero expor. Eu escrevi o meio do livro, o presente. Depois que eu terminei, a Janda escreveu, ela leu o meu trecho e escreveu o passado. Então o começo do livro estava escrito por ela e o meio do livro escrito por mim. Quando eu li o trecho da Janda, eu percebi que no trecho dela, o personagem Nicolas chamava a mãe de mãezinha. E na minha parte, que era o meio da história, ele chamava a mãe de mãe. É um detalhe aparentemente bobo, porém, vamos supor que a Ju, quando escrevesse a parte dela do futuro, ele chamasse a mãe de coroa. Então nós temos um personagem que no começo da história chama a mãe de mãezinha, no meio de mãe e no final de coroa, sendo que ele não sofreu nenhuma mudança de comportamento, nada que justificasse essa mudança de atitude, não teve nenhuma mudança no relacionamento com a mãe. O que eu fiz? Eu vi que tinha essa discrepância entre as nossas partes e adaptei. Então é importante que esteja muito bem definido entre todos os autores que vão trabalhar nessa mesma história, nesse mesmo personagem, qual é o perfil desse protagonista e inclusive dos personagens que o cerca, dos secundários, qual é o perfil dele e principalmente qual é o perfil dele em cada parte da história.
porque à medida que ele evolui, é claro que ele vai mudando, ele vai tendo novos comportamentos, novas percepções do mundo, mas a gente sabe que o jeito do personagem, a forma como ele se expressa, como ele se identifica no mundo é única. Já em relação ao estilo de cada autor, o estilo de escrita, aquele traço único, a singularidade de cada escritor, isso eu, do meu ponto de vista, acho interessante manter. Um leitor da Janda que vai comprar o nosso livro, ele espera encontrar no texto da Janda as características das quais ele mais gosta, aquilo que o torna um fã da escrita dela, aquilo que faz com que ele procure pelos livros dela. Da mesma forma os meus leitores, da mesma forma os leitores da Ju. É lógico, se um dos autores é muito informal e o outro é muito formal, se for interessante para o desenrolar da história, para a continuidade da narrativa, pode ser que eles se entendam em encontrar um equilíbrio. Não um dos dois mudar completamente o seu estilo para se igualar ao outro, mas talvez buscar equilibrar um pouquinho mais a forma de escrever para que o leitor não encontre uma diferença tão gritante, a não ser que seja essa a proposta. Marido passando lá atrás. Participação especial. Em nosso caso, nós três somos autoras de romances, então nós tínhamos narrativas semelhantes, né? Formas de escrever semelhantes, é claro que cada uma com o seu toque especial. E todas nós também colaboramos, comentamos, sugerimos. Não fizemos edição do texto uma da outra sem o consentimento da autora daquela parte, mas nós propomos bastante coisa e essa colaboração foi muito construtiva. E qual que é o grande benefício de se escrever em coautoria? Quais são, né, na verdade? Dois que eu posso listar já de antemão. Nossa, eu falei bem interiorando agora, né? Enfim, os dois benefícios que eu já posso listar de cara são: o primeiro, que a gente divide o trabalho. No começo, na escrita, o trabalho na verdade meio que dobra, triplica, porque você escreve sua parte, relê a da outra, lê os comentários da outra no seu e vice-versa. Então dá bastante trabalho nessa parte. Mas na hora da edição do livro, da preparação para uma publicação, cada uma vai ler a sua revisão, vai ler a sua preparação, cada uma vai trabalhar o seu texto. Então, no nosso caso, a gente conseguiu trabalhar quase que simultaneamente as três, à medida que recebíamos as partes do editor preparadas, revisadas, diagramadas, nós recebíamos, cada uma via a sua parte, então acelerou bastante o processo. O segundo benefício, é lógico, é na hora de apresentar esse livro ao público. Nós somamos o público de três autoras para oferecer esse livro no mercado. Muitos leitores que são leitores da Ju e são leitores da Janda, mas não me conheciam, a partir desse livro pode ser que não somente adquiram esse livro, leiam essa história, mas passem a gostar da minha escrita e conhecer os meus livros também. Assim como os meus leitores que ainda não os conhecem, também passem a gostar do texto delas e comprem os livros delas. Então a gente cria aí um intercâmbio de autores e leitores. É isso, queridos. Então se você está pensando em chamar um parceiro ou mais parceiros para escrever uma história em coautoria, lembre-se de conversar, de deixar muito claras as expectativas de cada um sobre esse processo, de conversar sobre estar ou não aberto a receber o comentário do outro, a sugestão do outro, a crítica do outro. Isso também é muito importante. Entenda muito bem o estilo dessa pessoa, o jeito dele trabalhar, o jeito dele escrever, para depois, ali no meio do processo, você não ter nenhum arrependimento, né? Depois que o livro já está em andamento, às vezes a gente já não consegue necessariamente abandonar o projeto ou acha ruim. Então, tenha tudo muito bem conversado já no começo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, algum item importante que vocês acham que eu não falei, mencionem aqui nos comentários para mim, faça sua pergunta, deixe sua colaboração. Um beijo e até mais!